Qual é o teu nome, papai? Aí, ele estava fazendo aqui uns making off. Glória a Deus. Papai, para isso que eu vou ensinar agora, eu sempre precisei, mas hoje eu preciso de uma dose extra de inspiração, de concentração e uma dependência total do Teu Espírito Santo. Pai, eu peço que uma unção de entendimento caia sobre nós, a começar por mim, Senhor. Como é difícil andar nessa terra, como é difícil a gente implementar aquilo que o Senhor tem preparado para nós sem a Tua presença. Tudo é possível contigo, Senhor. Nada conseguiremos fazer sem Ti. Amém, papai? Então, por favor, nos ajude. Agora nós libera anjos, Senhor, anjos ao nosso redor, ao nosso derredor. Nós agora santificamos esse lugar, clamamos pelo sangue do Cordeiro que vinha sobre nós, que recai sobre nós uma nuvem de glória. Eu preciso muito, nós precisamos muito, cada um de nós necessitamos desesperadamente da glória de Deus que já está em nós. A glória não vem de cima para baixo, a glória é de dentro para fora. Tudo que nós precisamos, o Senhor já colocou em nós aqui. Aqui temos o privilégio, Senhor, de já te conhecer. Senhor, o Senhor falou na sua palavra que nós teríamos vida, mas teríamos vida em abundância. E nós entendemos que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele nos dá vida. Mas ainda há uma proposta acima, que é uma vida overboarding, uma vida transbordante. É aquela vida que transborda da borda dos corpos. É essa que nós queremos para nós. Nós não queremos deixar uma unha na casa de Satanás. Nós não queremos deixar uma veste, um vestígio nosso na mão de Satanás. Nós queremos tudo aquilo que o Senhor promoveu para nós na cruz do Calvário. Amém? Quem crê diz amém comigo aí? Amém. Amém, amém. Então vamos lá, gente. Nós vamos ler um texto meio longo. Então já vai abrindo aí o livro de Juízes. Livro de Juízes. Juízes. Capítulo 11. Hoje nós vamos falar. Quem conhece o personagem da Bíblia? Um juiz chamado Jefté. Pouco se fala sobre ele. Sansão, a maioria de nós conhecemos, né? Mas Jefté, inclusive consta o nome dele na Galeria da Fé no livro de Hebreus, né? Ele alcançou bom testemunho de Deus. São coisas que às vezes a gente não entende, como determinadas pessoas. Vocês vão saber por quê. É engraçado que certas pessoas que na Bíblia não tiveram problema nenhum não estão na Galeria da Fé. E pessoas como Sansão, Jefté e outros que tiveram suas vidas bem estranhas, entendeu? E está na Galeria de Fé, né? Isso me dá uma esperança, né? Porque gente que eu achava, né, que esse cara era impecável, né? Deus tirou, né? E uns gente assim, meio vida torta, meio improvável, que nem eu, Deus tem levantado. Então, glória a Deus, isso dava esperança para nós, né? Tá? Esse personagem Jefté, a história dele é peculiar, mas não, ao mesmo tempo, não tão anormal. Em nenhuma parte do mundo, e principalmente no Brasil, não é? A primeira instituição que Deus criou na terra foi a família. O pai, a mãe, o filho, filhos. E cada um deles, o pai, a mãe, tem um papel específico e fundamental na nossa vida. Não é? A figura do pai, ele dá no sustento, afirmação e direção. Esse é o papel da paternidade. Por isso que Satanás bate tanto nessa tecla chamada família, tentando destruir. Porque se ele destrói famílias, ele destrói futuros. Uma família destruída é igual uma bomba atômica.
O que não destrói na hora, destrói anos depois. É impressionante. Como fica devastado, sabe? Um divórcio, uma relação homem-mulher não estruturada na palavra de Deus, é algo assim devastador, é tremendo. Não é? Então a função do pai é dar sustento, afirmação e direção. O da mãe é carinho, e administração e cuidado. Então, o pai ele tem uma responsabilidade em nós. A mãe ele tem uma outra conotação, nos supre, nos sustenta com outras necessidades. Eu achei legal, acho que foi no Face que eu vi um dia desses, uma cena que eu achei bem emblemática, né? Um casal jovem, falta os seus 30 anos, e a mãe está com um bebezinho no colo, né? Então a mãe pega na criança assim e dá para o pai, né? O pai já olha para a criança assim, a mãe já entrega assim a criança, né? Então olha para ele, né? O pai já olhou para o moleque assim, pegou o moleque pelo pé, já puxou o moleque ao contrário. O moleque já ficou de cabeça para baixo e rindo pra caramba. A mãe, ai, cuidado. O pai já pegou, ele já rodou, né? Por quê? A mãe dá o carinho. Mas o pai implementa a coragem. A mãe leva a criança para brincar na areia da praia. O pai pega o menino, põe no ombro e vai lá para o fundo. E a mãe só gritando lá, né? Volta, perigoso. E a criança está rindo porque eu estou com o meu pai. Esse tipo de experiência é onde mais tarde vão se ver os heróis, os grandes heróis, porque tiveram grandes incentivos da paternidade. Mas, geralmente as pessoas assim têm esse histórico da paternidade ou da orfandade, que também gera uma coisa estranha que nós vamos compartilhar hoje, tá? Quando Jesus sai do batismo das águas, veio uma voz do céu e disse, vocês lembram o que diz lá? Lembra? O que diz lá, meu irmão? Este é meu filho amado em quem muito me compraz. Olha, esse é o Pedro falando. Bem-vindo, Pedro. Bem-vindo. Este é o meu filho amado, nele me comprazo. Faltou uma coisinha. A ele ouvi. A ele ouvi. Que é muito importante isso, sabe, Pedro? Por quê? Nós vamos ver aqui. Este é o meu filho amado. Eu vou dividir isso aqui para vocês entenderem o que foi que realmente não foi apenas palavras no ar. Tem um significado tremendo. Tá? Quando Deus fala a respeito de Cristo, não é Jesus, é Cristo. Hein? Quando Jesus entra na água, ele entra na água, Jesus. Ele sai da água, Cristo. Estão entendendo isso? Quando eu aceito a Jesus como Senhor, eu sou batizado no sangue do Cordeiro e passo pelo batismo nas águas. O meu nome no céu é Tex Christos. O seu é Pedro Christos. É desse que ele está falando. Agora começa. Eu vou ler e vou comentar. Quem me conhece já sabe como é que eu faço. Eu leio para depois comentar. Para você saber do que ele está falando. Este é o meu filho amado. Então, dá um senso de pertencimento. De quem eu sou. Tira qualquer dúvida, qualquer sensação de abandono, de solidão. Vem do céu. Este é. Olha só que interessante. E aquela voz está falando às pessoas à volta de Jesus, o Cristo. Esse é meu. Isso não é a religião que criou. Esse não é o sistema religioso que criou. Esse é eu que crio. Você pode ser batista, assembleano, pentecostal. Pode ser tudo. Isso assim. Agora, o que Deus quer é que você nasça de novo. Quando você nasce de novo,
Aí você torna um citizen from heaven. Você se torna um cidadão do céu. E aí é do céu quem dá testemunho a teu respeito. A paternidade celestial é quem fala a teu respeito. Este é o meu filho. Não é o filho de qualquer um. É o meu filho. O que Deus está fazendo? Implementando identidade. Este é o meu filho. Amado. Ou seja, filho da minha intimidade. Ele é amado, ele é escolhido por mim. Quando Deus fala, adorai, quando Deus não fala na Bíblia, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, adorai, adorai. Por que Deus está pedindo adoração minha e tua, e de vocês que estão me assistindo? Por quê? Por que Deus precisa de adoração? Será que tem problema de aceitação? Porque existe um princípio, que nós nos parecemos com tudo aquilo que adoramos. Se você começa a adorar muito o Corinthians, você começa com a camisa do Corinthians, sabe o hino do Corinthians, você se torna um corintiano da nação corintiana. Se você começa a gostar muito do São Paulo, se você começar a gostar muito dos Snakes dos Estados Unidos, você começa a vestir a camisa, falar a linguagem deles, começa a fazer parte da família. Há uma osmose, há uma troca de identidade. Você perde a sua identidade única e passa a fazer parte da galera. Com Deus, quando nós nascemos de novo, Ele requer e nos proporciona isso. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, relacionamento prazeroso. A vida com Deus não pode ser uma vida pesarosa. Se alguém fala, andar com Deus é difícil, é pesado, desculpa, você está andando com Deus errado. Porque andar com Deus não é não ter problemas. Eu tenho e tenho muitos. Andar com Deus é uma presença prazerosa em meio aos problemas. Ele nunca falou que ia tirar os problemas. Ele falou, mas eu vou estar com você. Tem problemas que Ele até resolve. Mas a maioria dos problemas Ele não resolve. Por quê? Porque é por intermédio dos problemas que vai aumentar e vai criar um clima de relacionamento. Deus não me deu fé para conquistar coisas. Deus me deu fé para me relacionar com Ele. A fé é para andar nos três quens. Quem Ele é, quem eu sou, é quem tu me enviastes. A fé é para relacionamento. Porque quando eu me relaciono com Ele, quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas me são acrescentadas. Amém? Ok? Deus não nos chama para fazer, Deus nos chama para ser. E é esse a grande luta de Satanás e Cristo por nós. Por quê? Satanás quer tirar de nós esse conceito de filho e quer por nós um conceito de servo. E a religião muito tem aceito essa coisa. E é um jugo. E Deus não quer que você olhe para Ele e pense nele como servo, mas como filho. Porque se eu tento andar com Deus como um servo, então eu trabalho por uma recompensa. Agora, se eu tenho uma visão dele como filho, eu trabalho por uma herança. Eu não deixo de pecar com medo dele me castigar. Eu deixo de pecar porque a natureza dele está em mim. Eu não preciso fazer força para deixar de pecar. Eu só entendo e deixo a natureza dele fluir. A força para eu não pecar não é de cima para baixo. A força para eu não pecar é de dentro para fora. Fluirá de vós. Onde está o reino de Deus? Está aqui para lá? Está para cá? Onde está o reino de Deus? Está dentro de nós. Então, Deus não está no céu. Deus está dentro de nós. Nós somos o tabernáculo de Deus. Nós somos a habitação de Deus. Diz a palavra de Deus que nós somos espírito, que temos uma alma e habitamos um corpo. Onde que Ele habita em nós? Ele habita no nosso espírito. A nossa alma é a nossa psique, a nossa área de desejos, vontades, medos.
coragens, mas são coisas da nossa psique, que habita dentro de um tabernáculo, dentro de uma carcaça. Agora, a grande luta entre o bem e o mal, entre Deus e o inimigo, o inimigo nunca foi peso para Deus. Deus deixa o inimigo, sabe por que Deus deixa o nosso inimigo? Para você ter escolha. A maior bênção que o ser humano tem é ter livre arbítrio. Esqueci, acho que é Provérbios, Levi, esqueci, Deuteronômio 28. Lei, a bênção e a maldição. Deus coloca o povo aqui e coloca uns profetas aqui, ó, falando das bênçãos. Se você me obedecer, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor, meu Deus, me exaltará sobre todas as nações. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor. Agora, se eu não atentar, se eu tentar a Deus, se eu desobedecer, as maldições virão. Tá? Então, agora o que tem acontecido, aonde nós vamos chegar, era uma pessoa, Jefté, que pode pegar já pega o mic aí. Nós vamos fazer uma leitura dele e vamos conhecer esse personagem, depois nós vamos indo versículo a versículo aí, fazendo uma análise dele, tá? Então nós vamos ler aí do versículo 1 até o versículo, acho que vai até o versículo 36, 39. Tá de boa aí? Pode começar? Manda bala. Jefté era um guerreiro corajoso. Era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando esses meios irmãos cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: você não receberá parte alguma de herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. E então Jefté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram os líderes de Gileade, mandaram buscar Jefté na terra de Tobi. Venha e seja nosso comandante. Disseram: ajude-nos a lutar contra os anomitas. Mas Jefté lhe disse: não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamas agora que estão em apuros? Porque precisamos de você, responderam os líderes. E se você nos comandar na batalha contra os anomitas, nós proclamaremos governantes de todo o povo de Gileade. Jefté lhe disse: quer dizer que se eu fosse com vocês e o Senhor me dar a vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse. Então Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez governante e comandante do exército. E em Mispa, na presença do Senhor, Jefté repetiu o que tinha dito aos líderes. Jefté enviou mensageiros ao rei Amon para perguntar: por que você saiu para a guerra, para guerrear contra a minha terra?
o rei de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: Quando saíram do Egito, os israelitas roubaram minhas terras desde o rio Arnon até o rio Jaboque, até o Jordão. Agora devolvam-nos praticamente esse território. Jefté enviou os seguintes mensageiros em resposta ao rei Amonita. Assim disse Jefté: Israel não roubou a terra alguma de Moabe, nem de Amon. Quando o povo Israel veio ao Egito e chegou a Cádiz, depois de atravessar o Mar Vermelho, enviou mensageiros ao rei de Edom. Pediu, deixe-nos passar por sua casa. Contudo, seu pedido foi negado. Então fizeram o mesmo pedido ao rei Moabe, mas ele também não os deixou passar. Por isso o povo de Israel ficou em Cádiz. Depois passaram pelo deserto, contornando Edom e Moabe. Acompanharam a divisa de Moabe a leste Moabe a leste e a comparam do outro lado do rio Aron. Pode parar aí. Qual versículo está? Está no versículo 18. Mas no versículo 18, tá? Então vamos marcar aqui. Para você tão cansativo. Me lembro que está no 18, tá? Amém. Amém. Então vamos lá. Agora vamos voltar. Pega, se você pode ir. Pedro, aqui é o seguinte, a gente filma, tá? Bom, você não vai movimentar a câmera, tá? Então a gente pede permissão para usar a câmera. Desculpa, que eu falo isso. Se permite que a gente filme, que não vou usar a tua imagem, a gente não ganha dinheiro com isso, tá? Então a gente promove que todo mundo participe. Fica legal para todo mundo, quem está ouvindo também vir participar e até incentivar para outros. Tá? Obrigado, Pedro. Então, agora vamos lá. Lê novamente o versículo 1. Jefté, o galeadita, era um guerreiro hábil e corajoso. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. Isso. Então vamos lá. Então vamos começar a entender quem é quem, o que e quando. Tá? Jefté, o nome Jefté significa Deus abre, Deus livra. O nome do cara já era um nome, tinha uma carga profética tremenda. Tá? Ele tinha uma promessa no nome dele violenta. Tá? Vamos lá. Valente, todo mundo que me conhece sabe, eu costumo ler e depois eu faço comentário. Tá? Eu leio e faço comentário. Valente e valoroso, habilidoso, filho de Gileade, morador da cidade de Gileade. Porém, a sua mãe era uma prostituta. Tá? Então vamos lá. Jefté, dizem alguns estudiosos que Gileade talvez fosse o prefeito da cidade. Obrigado. Fosse o prefeito da cidade de Gileade. Interessante que o pai tem o mesmo nome da cidade, Gileade. E Gileade significa bálsamo, cura, restauração. O nome do pai, olha a carga do pai: bálsamo, conforto. Porém, o que fez o pai dele? Foi e teve um filho com uma prostituta. Então Jefté é filho de Gileade, alguém com uma identidade tão grande que até o nome da cidade tem o nome dele, ou ele tem o nome da cidade, porém com uma prostituta. Olha só essa descompensação familiar. Então agora aqui nós vamos, todos nós juntos aqui, nós vamos criar agora um perfil do que é uma pessoa que ela passa por esses processos de rejeição.
E quando nós entramos por um processo de rejeição, a rejeição vai nos levar a um lugar chamado rebelião. Então, todo o processo de rebelião não tratado leva a gente a um buraco de rebelião. É isso que nós vamos ver aí. A Bíblia não é um livro de história, é um livro de testemunho, um livro de tecnologias divinas. Por intermédio das coisas, diz no Novo Testamento que as coisas que aconteciam no Velho Testamento eram sombras, eram analogias, coisas que aconteceram de fato com a vida das pessoas, lugares. Por isso eu falo sempre, estude o nome das pessoas, pega um dicionário, nome, vai buscar o nome da cidade, o nome da pessoa, tem cor, não, é uma coisa vermelha, vai estudar o que significa a cor vermelha, você vai ter um código muito louco da palavra de Deus, porque a Bíblia é um livro de códigos. Se você pegar e só juntar a letra, você vai ter uma informação assim. Agora, se você começar a ver começar a ouvir o espírito da letra, que é o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar revelações tão profundas, coisas que são escondidas para aqueles que o buscam. Se você não buscar, vai ser somente um livro de história, por isso que ele é tão rejeitado. Agora, quando você o busca ele com uma visão profética e poética, ele se revela a você de uma maneira tremenda. Tá? Então, vamos lá. O nome do cara, valente, abridor de porta, quase um apóstolo. Tá? Filho de alguém que tinha uma identidade, porém fruto do pecado do pai com uma prostituta. Ok? Versículo 2, por favor. A esposa de Gileade também lhe deu filhos, que quando cresceram expulsaram Jefté, exclamando: não terás parte na herança do nosso pai, porquanto és filho da outra mulher. Isso. Eu separei aqui, eu mesmo vou ler, porque como está muito extenso, no livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 2, diz assim: e nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor. Eu me lembro, quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei confuso. Da pessoa que Deus estava excluindo a pessoa. Falei, nenhum bastardo permanecerá na congregação. Eu falava, o cara já é bastardo. Ainda por cima Deus vai dar um bico nele. Depois que eu fui entender, quando comecei a andar por esses caminhos de cura e libertação, que eu fui entender isso. Quem traz em si uma carga de orfandade ou bastardia, orfandade é quando você, ou bastardia, né? A orfandade é quando você tem o pai ou a mãe que você não conhece. Não teve uma participação na evolução da sua vida. E bastardia é quando o pai e a mãe, quando o homem ou a mulher teve uma relação e você nasceu fora do estabelecimento do casamento. Então é um filho bastardo. Ok? E isso é um prato cheio para Satanás vir. Uma coisa vocês vão aprender. O reino espiritual é um reino regido por leis. A pastora Tânia Teresa fala assim: o reino espiritual é legal, mas não é legal do joinha lá do Facebook, não. É leis. É leis. Quando nós conhecemos as leis espirituais, nós conseguimos fluir. E as leis espirituais afetam nossas vidas, querendo você ou não, entendendo você ou não, aceitando você ou não. Se uma nuvem preta se estabelecer no céu aqui, é sinal que vai chover. Entendeu? Por quê? É um princípio, tá? É um sinal. Eu vejo uma nuvem cinzenta. Esse é o sinal que a chuva vai descer. Por quê? A gente já entende isso. Então, querendo eu ou não, a chuva vai cair. Sai, arruma um lugar porque a chuva vai cair. O reino espiritual, há uma disputa. E nós temos Jesus, que é o nosso advogado, Satanás, que é o nosso promotor, e o Abba Pai, que é o juiz. Deus, ele é juiz. Ele é fiel à sua palavra.
Sabia que Deus se submete à sua própria palavra? Isso aqui é a minha maior confiança que Deus vai fazer comigo e em mim, através de mim, as coisas que Ele falou. Por quê? Quando eu me alinho com o que está escrito, e eu sei que Ele se submete ao contrato que Ele escreveu, porque isso aqui é um contrato entre o pai e o filho. E eu sei que Ele vai, entre aspas, fazer da tripa coração para que se cumpra isso aqui. E fez mesmo, né? Quando cravou Jesus na cruz e abriu o seu lado. Então, quando a gente conhece as leis do reino espiritual que nos afetam positivamente ou negativamente, a gente consegue fluir. Estou colocando essas pedras de fundamento para vocês, calçando os pés de vocês para a gente ir mais fundo nessa revelação, para que a gente se identifique com isso, ou alguém que possa ajudar com isso que a gente está aprendendo aqui hoje. Ok? Vamos lá. Então, eu li que no livro de Deuteronômio 23:2, nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor. Por quê? Toda pessoa gerada na bastardia, como Satanás vê uma legalidade, ele coloca aí um espírito de rebelião e rejeição. O que acontece? Ele não consegue ficar em lugar algum. Ele não consegue ficar na igreja, ele não consegue ficar com a família, ele não consegue ficar no emprego. Ele não consegue se estabelecer. Ele fica no lugar do tempo. Daqui a pouquinho ele briga, e sempre os outros que são errados, não quer ele. Não, que a pessoa não prestava, vou para outro lugar. Aí fica lá, e geralmente quase que obedece um padrão de tempo.